Fala galera, hoje eu vou ensinar vocês a ler. Melhor que isso, eu vou ensinar vocês a pegar gosto na leitura. Acho que isso foi uma das coisas que eu mais ouvi quando eu era criança, principalmente porque muitas pessoas ao meu redor liam e parecia que o problema era comigo, que as pessoas diziam: Poxa, Eduardo, você só precisa descobrir o que você gosta de ler. E ali eu comecei uma jornada em que eu não sabia que a leitura ela dependia de uma série de habilidades, uma série de competências que às vezes para você que tá aí sem ler faz um ano, ou lê um livro só, ou só lê algum livro quando é obrigado, às vezes você não conhece essa parte. E é isso que tá puxando você, é isso que tá te segurando para não liberar esse hábito da leitura e poder explorar vários livros que estão por aí. Então eu vou dar algumas diquinhas aqui hoje que podem ajudar vocês a descobrir que tipo de livros vocês gostam, a como ler mais e melhor. E assim, sem muita enrolação, galera, é aqui, vamos direto para isso aqui. A primeira dica é você precisa ter foco. E o foco aqui é a capacidade de sustentar atenção. Uma das coisas mais comuns para quem está começando a ler, pega qualquer livro aí e está lendo, é você vai lendo, começa a ler a primeira página e daqui a pouco você está viajando. Quando você se pega, você já leu 2, 3 páginas, já leu o parágrafo inteiro e não entendeu nada, não sabe o que está fazendo ali. E aí você tem que voltar ou continuar dali como se não tivesse acontecido nada. A capacidade de sustentar a atenção, ela vem justamente nesse sentido, de você conseguir perceber qual hora que você se descolou do texto e conseguir voltar ali para aquela atividade. Se você pegar um livro muito difícil logo de cara, talvez a sua capacidade de sustentar a atenção ela não esteja tão desenvolvida assim. E isso é algo que você vai melhorando aos pouquinhos. Hoje em dia, muita gente tem essa dificuldade, nessa capacidade de sustentar a atenção. E já não consegue fazer isso naturalmente, porque usa muitas redes sociais, porque tem um sistema dopaminérgico muito treinado a ser muito responsivo ao ambiente, às coisas, aos estímulos. E às vezes um livro nem sempre vai ser tão estimulante, tão interessante assim. Então você tem que treinar essa capacidade por si só. E um ótimo jeito de treinar isso é lendo. Então é uma habilidade que você vai treinando e vai aprimorando à medida que você vai treinando isso. Livros com falas menores, livros com mais diálogo, eles vão ajudar nessa capacidade de você ir desenvolvendo esse aspecto também. Um outro ponto muito importante é a capacidade de reter conhecimento. E esse reter conhecimento tem a ver com nomes, com lugares e com o contexto histórico do livro. Então o que é isso de reter conhecimento? Se você pega um livro, principalmente esses livros russos assim, que tem nomes muito difíceis, ou alguns livros de fantasia mesmo que o pessoal dá uma inventada, às vezes você vai ter uma dificuldade muito grande de memorizar o nome de todos os personagens, de entender os reinos, de entender as dinâmicas das coisas que acontecem ali. E tem muitos livros, como por exemplo a própria Bíblia, que foi escrita com um contexto histórico todo preparado para aquilo. Tem alguns livros que se você começar por ele, é como se você estivesse começando algo no meio de uma série. Se você não sabe o contexto histórico desse livro, você vai ter uma dificuldade muito grande para entender as dinâmicas do que está acontecendo ali. Então, tem alguns livros que eles vão ajudar você, principalmente se você já for familiarizado com o tema, se você já tiver uma noção geral ali do autor, do que se passa nessa história. Isso é um aspecto para dizer que, às vezes, logo de cara você pegou um livro que ele já tinha tudo para dar errado, e às vezes o problema nem foi muito você com o livro, mas às vezes você precisava ter um conhecimento prévio ou ter mais tempo para você ir pegando o trejeito naquilo. Também é uma habilidade que você vai desenvolvendo, que é essa capacidade de reter esse conhecimento, de você ir decorando. Ninguém vai te julgar se você anotar as coisas, se você levar um tempo, se você precisar reler. Tem muitos livros que a gente tem que reler. E reler várias vezes para finalmente conseguir entender o que são aqueles personagens. Às vezes dá uma confundida mesmo, é um processo natural. Às vezes você termina o livro e fala assim, não entende nada. E quando você vai pesquisar um pouco mais do contexto, você entende melhor aquilo. Ou às vezes, quando você pesquisa mais sobre o contexto, aquele livro ganha um novo papel para você. E fica muito mais fácil de você acompanhar essa história. Então ler livros é uma ótima habilidade também para desenvolver isso, mas é algo que vai estar intrinsecamente relacionado se você consegue entender ou não o livro. Outra habilidade fundamental para quando você está lendo o livro é o seu vocabulário. Tem alguns livros que têm uma linguagem muito mais simples, muito mais dinâmica, muito mais própria, e que você vai conseguir se apropriar dela de maneira muito mais fácil. Vai ser muito mais fluido, muito mais natural, parece que a pessoa está só falando com você. Tem livros em que o próprio personagem fala diretamente com você, tem livros que parece que você que escreveu. Então assim, aqui vai variar bastante, mas se você gostar de ler autores mais antigos, ou dependendo do tipo de livro que você pegar e você não tiver familiarizado com esse vocabulário, pode ser um grande impeditivo para você conseguir ter uma fluidez na história. E às vezes você vai ficar ali lutando para entender o que ele quis dizer, porque você não tem um vocabulário muito bem treinado ali ainda. Então é uma habilidade que geralmente a gente vai desenvolvendo.
Geralmente começa com alguma coisa mais levinha, vai pegando alguns autores que já têm uma fama de escrever um pouco mais difícil, e com o tempo você vai criando cancha, você vai ficando bom e consegue ler os livros mais difíceis. Uma das coisas que mais pega a galera quando vai começar a ler e vai ler livros pro vestibular, ou vai ter contato com esses livros ali no ensino médio, é porque você pega livros que já são de um contexto histórico muito mais antigo, que tem um vocabulário muito mais antigo, um vocabulário mais arcaico. E às vezes a galera toma um choque mesmo. Você não tá afim de pegar um dicionário, você não tá afim de entender o contexto daquela época. E aí vai ser muito mais difícil de você pegar amor, de você conseguir entender de verdade o livro ali mesmo. Então, assim, vai de pouquinho em pouquinho, e às vezes você vai conseguindo construir esse texto melhor na sua cabeça, ele vai ficando mais fluido. É natural que alguns autores vão desafiar mais você, mas se você já pega um livro em que toda frase, todo parágrafo, toda hora você tem que ficar parando e pesquisando e entendendo, às vezes a leitura dele pode ser muito enriquecedora, mas ela pode ser muito truncada. E você vai ter uma dificuldade muito grande de progredir o texto. Então é importante você pegar um livro que flua, né, com você. Tem mais uma parte importante quando a gente está escolhendo um livro para ler, quando a gente está pensando nessa capacidade de desenvolver a nossa habilidade de leitura, que é a própria estrutura do texto. Se ele é um texto, que é quando a gente fala de leitura, a gente está falando de tudo, de placa de trânsito, de bula de remédio, de livros, e livros são muito diferentes um do outro. Uma revista é muito diferente de uma narrativa. Um livro didático, uma apostila em que você pega para você ler os termos ali, ou que seja algo mais descritivo, vai ser muito diferente de uma história contada, narrada. E vão ter pessoas que têm habilidades diferentes com cada tipo de livro. Então, por muito tempo na vida, eu tive acesso a livros que eram livros de escola, que estavam me ensinando matéria, português, matemática, história, geografia, e a gente fica acostumado com esse formato. E depois de um tempo que eu saí ali da escola, eu me emergi muito mais em livros de literatura. E eu desacostumei um pouco daquele outro formatinho. Às vezes, você trocar um pouco desses formatos, você vai ter um pouco dessa distingência. Às vezes é um pouco mais difícil de você pegar um pouco no tranco. E tem formatos que vão fazer muito mais sentido para você, vai entrar melhor na sua cabeça. Então tenta dar uma olhada, tenta variar um pouquinho também para conseguir entender essa dinâmica, porque faz uma diferença muito grande também. Galera, outro aspecto fundamental é a questão do gênero do livro. Geralmente era aqui que o pessoal, quando eu começava a falar que eu não gostava de ler, que eu não sabia que tipo de leitura eu gostava, era aqui que o pessoal batia. Fala assim: ah, Eduardo, você escolheu o livro errado. Você tem que começar a ler um romance, tem que começar a ler uma fantasia. Você tem que ler livros que são livros para sua idade. E eu acho que as pessoas tentavam compilar muitos de todas essas dicas que eu dei aqui atrás para vocês nessa parte aqui. Mas a verdade é que existem, independente do gênero do livro, existem romances, livros de terror, livros de fantasia, que vão abordar todos esse gradiente que eu trouxe aqui para vocês. Vão ter livros muito mais simples, mais bobinhos, mais palatáveis, se é um jeito assim de dizer, para se ler, que são livros super mais tranquilos assim dentro de um romance, e talvez um livro que você vai pegar um trauma e vai falar, não quero nunca mais ver um livro na minha vida, também vai ser um romance. Existe uma diferença muito grande entre você ler um Heartstopper e um Romeu e Julieta. E a diferença aqui, ela tem a ver também com toda essa amplitude que eu falei, com o contexto histórico, com os personagens, com o tipo de narrativa. Então faz muita diferença isso daqui. Mas eu acho que muitas pessoas, quando falam de gênero, é principalmente o seu próprio interesse, no que você gosta de ler. Porque tem livros que têm dinâmicas muito próprias, como livros, por exemplo, de mistérios, como Sherlock Holmes. Ou, por exemplo, livros de fantasia em que você justamente tem uma jornada, em que você tem história, que tem um sistema de magias para explorar, lugares para conhecer, ou que você fica ali imerso na trama, querendo descobrir mais as coisas. Então, o que é importante? Você olhar para alguma coisa e ver também um pouco da sua vibe, sabe? Um pouco daquele feeling, do que você tá querendo consumir ali na hora, e ir um pouco atrás daquilo. E galera, eu acho que se eu tivesse que falar uma habilidade final para você conseguir desenvolver e vai facilitar muito a sua capacidade de leitura para você realmente aprender a ler, é você ter persistência. E persistência aqui, ela vem em muitos sentidos. Porque você vai ter que ter persistência em um livro, às vezes, que você está gostando. Às vezes o livro inteiro ele não vai ser legal, cativante, bacana. Às vezes vai ter a parte chata do livro, como várias coisas na vida em que tem a parte chata ali que a gente tem que fazer também. Às vezes, a persistência que você vai ter que passar é de justamente saber a hora de largar o livro. Tem livros em que, não funciona.
E aí o jeito certo é você fechar esse livro, não ficar ali torrando a cabeça e procurar o próximo livro. E às vezes você vai encontrar um livro que vai ser o livro. Vai ser um livro muito bom, você vai gostar dele pra caramba e você vai ter que ter persistência para procurar outros livros assim como ele. Uma dificuldade quando você gosta muito de um autor é porque às vezes ele escreveu muito pouco. Ou ainda assim, quando você tem um autor prolífico ali que tem várias obras e que você consegue desfrutar daquilo, é você ter essa persistência para conseguir levar essa habilidade para outros tipos de literatura, para explorar os autores, outros gêneros, outras habilidades. Então, galera, é algo que essa persistência ela vai ter que estar contigo por muito tempo. E é algo que também você vai desenvolvendo, porque entender que o processo de leitura ele é um processo truncado e gradativo. E que você vai se desenvolvendo com ele também. Você vai aumentando seu nível, você vai ficando mais forte, você vai conseguindo encarar desafios maiores. Eu poderia fazer algumas recomendações aqui pra vocês. Eu acho que muita gente quer recomendações. E eu poderia fazer um vídeo de top 10, top 5 anti-recomendações. De livros assim que pra mim foram uma das maiores pedradas aqui. Se vocês tiverem curiosidade, comenta aqui. Mas eu acho que assim, dando dicas mais gerais de leituras pra vocês. Poxa, Eduardo, cliquei nesse vídeo, dei uma chance pra você aqui. Agora me diz um livro. Olha só, que tal você começar por um livro curto? E um livro curto, muitas vezes a pessoa fala, não, eu quero ler um livro, eu vou ler um livro no ano, e aí você já quer pegar um livro aí de 500 páginas, um livro de 300 páginas. Meu, pega um livro ali, ó, de até 100 páginas. Tem tantos livros pequenininhos que às vezes são muito bons. O tamanho do livro não quer dizer nada. Tem livros muito simplesinhos que são muito prolíficos. Então, já vi livro assim, ó, de leitura que você devora a página de 1000 páginas. E eu já vi livros assim, ó, que é menor que o meu dedo. Mas que assim, eu larguei na página 3, porque não dava pra entender absolutamente nada desse livro. Então, não se assuste com o tamanho das coisas. Pega um livro pequeno, porque isso vai estimular você a ir vencendo ele. A ir vencendo os capítulos, a ir vencendo esses diálogos. Então é algo que já é bacana pra justamente você tirar isso da cabeça que você não consegue ler. Pega um livrinho pequeno. Outra coisa que ajuda muito, e aqui acho que assim, essa é a dica, hein, pessoal, que é, pega um livro de algo que você gosta. Pega um livro de um filme, de uma série. Eu comecei assim. Eu acho que por muito tempo eu ficava batendo cabeça, insistindo em livros e desenvolvendo todas essas habilidades complementares aqui pra conseguir ter essa habilidade de pegar um livro e ler ele, né? É difícil, né? A pessoa pegar um livro, sentar e ler ele numa só. Tem muita gente que consegue fazer isso. Eu já fiz isso com alguns livros em específico, mas assim, é algo que não é tão normal de se ver. E então, procura encontrar esse seu ritmo, e algo que ajuda muito é quando você já vai pra algo do seu interesse. Então, eu fiquei ali batendo por muito tempo pra encontrar o tipo de livro que eu gostava, e aí o livro que virou mesmo as coisas pra mim foi o livro de Jogos Vorazes, em que quando eu peguei o primeiro livro foi quando tava saindo o filme no cinema. E aí foi algo que eu fiquei arrebentando de ler o livro o mais rápido possível pra conseguir não tomar spoiler quando eu fosse ver o filme no cinema. E assim, aí quando acabou, eu gostei muito, eu assisti o filme, eu gostei muito, e eu queria ver o filme 2. Só que ia demorar um ano pra sair o filme 2, não sei se é um ano, 2 anos. E aí eu fui lá e foi a deixa perfeita pra minha irmã empurrar o livro 2. E aí, não teve jeito, eu peguei o livro 2. E depois eu fui pro livro 3. E aí eu vi que eu gostava desse tipo de gênero, desse tipo de narrativa. Eu já tinha derrotado 3 livros ali na minha frente, ou quando você junta os 3, você olha e fala assim, uau, li uma saga. E aí você ganha mais confiança pra ler outras coisas, pra ler outras sagas. Como Maze Runner, como Harry Potter, como Percy Jackson, tem várias sagas muito interessantes aí, que são fáceis, principalmente quando você busca algo do seu interesse, de uma série ou de um filme, porque você já sabe o contexto, porque você já conhece os personagens. Às vezes você tá indo num ambiente muito mais familiar pra você. E aí aquela dificuldade de decorar nome, de imaginar a cara pros personagens, às vezes ela já vai ser preenchida pela série, pelo filme, por aquilo que você gosta. E faz uma diferença brutal, brutal, quando você tá no comecinho de desenvolver isso. Então assim, essa é a dica, procure em algo que você goste. E assim, tem que ser algo do seu interesse, tá? Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala assim, algo que você gosta, às vezes você tá vendo esse vídeo e quer aprender a ler, porque não necessariamente é algo que você quer.
Às vezes é uma necessidade. Ah, é para passar no vestibular. Ah, é para eu conseguir fazer uma prova específica sobre isso. Ah, é para demonstrar minha habilidade, é pela experiência de ler em si. Eu quero conhecimento desse livro, eu não quero só ler esse livro. Mas é importante entender que desenvolver o hábito da leitura e desenvolver essas habilidades, ela vai ser muito pautada no seu interesse naquilo. Então, às vezes, se você ficar se forçando muito em fazer aquilo, você pode até conseguir, mas você não vai pegar gosto e vínculo na leitura, sabe? E tem muitas coisas que você pode aprender utilizando os livros. Então, aproveite. E pra gente fechar, dica final: não feche os olhos para gibis ou quadrinhos. Eu acho que facilmente a primeira leitura que eu fiz na vida foi de um gibi. E muitas vezes a gente não considera isso como leitura, né? Um mangá, um quadrinho, que a gente pega e às vezes eles são muito curtinhos, às vezes tá cheio de imagem, às vezes são só diálogos, às vezes tem pouquíssimas imagens e tem histórias muito válidas, profundas e assim, que desenvolvem todas essas habilidades que eu falei aqui. Não subestime esse poder, use isso também, leia mais e meu nome é Eduardo, eu sou psicólogo clínico, esse é o meu canal e a gente se vê mais por aí.